exaltado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Que nós possamos sermos gratos pela presença do Santo Espírito no nosso viver diário. Falarei um pouco sobre o tempo atual em que estamos vivendo. Mas antes, deixe aí próximo do Senhor, da Senhora, o seu copo com água, porque no final vamos consagrar para participarmos juntos. Eu já disse no estudo passado que dentre estes 2000 anos da pregação do Evangelho, do tempo da graça, o tempo mais importante da história da Igreja, o tempo mais importante da nossa salvação, é este tempo em que estamos vivendo. É o tempo do Santo Espírito. E este tempo, ele já foi profetizado pelo Santo Espírito na Velha Aliança. No livro de Jeremias 31, Santo Espírito nos dê sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Jeremias 31, versículos 33 e 34. O Santo Espírito fala que eis que vem dias que conosco Ele faria uma nova aliança, a qual na nossa mente, no nosso coração, seria escrito os mandamentos da lei de Deus. Então vejam, senhores, a grandeza do Santo Espírito na palavra. E esta profecia, este cumprimento profético, cumpriu-se no Novo Testamento, onde eu estou falei no estudo passado, reprisando nesse, que nós estamos vivendo no tempo do Santo Espírito. Devemos tomarmos bastante cuidado para não ficarmos fora. E esta promessa na nova aliança, ela foi reprisada no livro de Hebreus 10, de 15 a 17, onde os escritos falam desta grandiosa promessa do Santo Espírito. Então, não podemos deixar que as pessoas nos escravizem com mandamentos, com doutrinas, porque estas não foram dadas pelo Santo Espírito. E vejam esta grandeza do Santo Espírito no livro de Atos 1, versículo 2.
onde o apóstolo Lucas fala que desde o dia que o Senhor foi recebido no céu e nos deu os mandamentos pelo Santo Espírito. Veja a grandeza da palavra. Somente aqueles que estão com a mente cauterizada, que não compreende esta grandeza do Santo Espírito, na nova aliança, em que a lei e os mandamentos foram escritos na nossa mente e no nosso coração. E aí veja, senhores, os ensinamentos dos homens, as doutrinas dos homens. E o Santo Espírito, na nova aliança, prometeu nos guiar, nos ensinar, preservando assim a nossa salvação dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. Senhores, poderão conferir no livro de Jeremias 31, 33 e 34, e Hebreus 10, 15 a 17. E aí eu diria para o Senhor, para a Senhora, quantos milhões de pessoas estão cegos dentro das igrejas, das seitas, guardando mandamentos na nova aliança que não foram dados pelo Santo Espírito. Quantos milhões de sabatistas, pessoas guardando o sábado inutilmente, sem nenhuma validade, porque a lei no Novo Testamento foi escrito pelo Santo Espírito na nossa mente, também no nosso coração. Na nova aliança, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós não temos compromissos com homens. Entenda o Senhor, a Senhora. Quando nós aceitamos Cristo, o Santo Espírito coloca a lei na nossa mente, no nosso coração. O Senhor pode estar frequentando a igreja ou pastoreando a igreja em um bairro, em uma cidade. Pode mudar lá para os Estados Unidos, para uma outra cidade, e lá o Senhor, a Senhora, cometer todo tipo de pecado. Ninguém está vendo, mas quem está vendo? Aquele que colocou a lei na nossa mente, no nosso coração. Então nós temos que prestarmos contas ao Santo Espírito, que escreveu a lei na nossa mente e no nosso coração. Eis o porquê muitos nas igrejas estão enganados, achando que terão que prestar contas ao pastor da igreja, ao ministério, mas nós temos que prestarmos contas com aquele que escreveu a lei
na nossa mente e também no nosso coração. Então, o Santo Espírito, livro de Atos 1, 2, Lucas fala que a lei foi escrita pelo Santo Espírito, a lei do Novo Testamento foi dado pelo Santo Espírito. Aí o senhor, a senhora que está me assistindo, poderá dizer: olha, Pai, Filho e Espírito são um, é verdade. Só que para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para a nossa compreensão, passamos a entender melhor as grandezas do Pai, as grandezas do Filho e as grandezas do Santo Espírito. Na velha aliança, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi escrita pelo Santo Espírito em nossa mente, no nosso coração. Então tivemos a era Deus, a era do Pai, o grandioso Criador. Tivemos a era do Filho, que entregou a vida por nós, ressuscitou em glória e majestade, está intercedendo por nós. E agora estamos nos momentos mais importantes, é que a nossa conta vai ser prestada com o Santo Espírito, não mais com o Pai, não mais com o Filho, mas com o Santo Espírito. Porque ao transgredirmos a lei, temos que prestar contas com o Espírito, que escreveu a lei na nossa mente e também no nosso coração. Então, vivemos no tempo mais importante da nossa história aqui na Terra. É o tempo do Santo Espírito. Talvez foi por isso que Cristo disse que todo pecado seria perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Santo Espírito, esta não seria perdoada. E tem muitas pessoas, escreverei no próximo estudo, que já entristeceu o Santo Espírito. São líderes que têm acrescentado ou diminuído a pregação do Evangelho, falado em verdades dentro das igrejas, e isso tem afastado o Santo Espírito, tem entristecido o Santo Espírito, porque parece que as pessoas estão com a mente cauterizada por não compreenderem que nós temos que prestar contas com o Santo Espírito, que é o Senhor desse tempo em que estamos vivendo. Se formos rejeitados por Ele, se o entristecermos, perdemos
a nossa entrada na glória. E eis o porquê muitos líderes têm atuado como verdadeiros artistas. Em cima do púlpito, eles transmitem alegria, mas no fundo eles são tristes, depressivos. Eles mostram uma coisa, mas no fundo são outra. São verdadeiros artistas. Mas o Santo Espírito conhece, sabe, aqueles os quais já o entristeceu. Não são poucos líderes que, devido aos enganos, às falsidades dentro dos ministérios, já entristeceu o Santo Espírito. O livro de Apocalipse 14, versículo 7, nos fala que é chegada a hora do seu juízo. Estamos vivendo neste juízo, onde o Santo Espírito já retirou a sua presença da vida de muitos, do ministério de muitos, porque devido aos enganos, estes já entristeceu o Santo Espírito. Então não temos que prestar contas, mostrar a nossa bondade para a igreja, porque temos que prestarmos contas com aquele que escreveu a lei na nossa mente e também no nosso coração. E quando transgredimos esta, podemos sermos decepcionados, sermos achados em falta no dia do juízo. Então não esqueça o Senhor, a Senhora. Estamos vivendo na data, na época, no tempo mais importante da história desse planeta, da história da igreja aqui na Terra. A Terra não terá outro tempo tão importante tal qual este, em que nós podemos estarmos sendo aceitos na glória ou rejeitados para sempre. Então este tempo é o tempo mais importante da história da igreja. É o tempo mais importante da pregação do Evangelho da salvação. Que possamos ter em mente esse tempo e procurarmos atrair o Santo Espírito para mais próximo de cada um de nós. Porque muito em breve, o Santo Espírito já não será encontrado mais nesta terra. Não podemos encontrá-lo mais, porque o tempo da graça, muito em breve, irá se findar. Que o Senhor nos dê sabedoria nos altos, entendimento, para compreender essas verdades e no nosso viver diário, procurar cada dia atrair o Santo Espírito para o nosso
viver diário. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, coloque as tuas virtudes nesta água. Que ao bebermos esta água, meu Pai, que ela seja a água do Espírito no nosso interior, para a glória do Teu nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Vamos participar. Deixa um pouco dessa água para dar ao enfermo. Deixa um pouco dela para lavar os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a sabedoria do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade. Visita a vida deste homem, desta mulher, desta família, Senhor. Exaltado seja o seu nome na nossa vida, no nosso viver diário. Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do olhar dele sobre o nosso viver diário. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.